História de Lampião. Foi há cerca de 100 anos, na fazenda em Gazeira. Isso salva algum engano, me avisa se é besteira. Veio ao mundo um menino de José e Maria, foi chamado Virgulino. 8 irmãos ele teria. Era um menino comum, tinha uma boa família. Assim como qualquer um, foi seguido a sua trilha. Cedo parou de estudar para ajudar no sustento. Foi para o pasto a boiar para ganhar o alimento. Foram Antônio e Livino, 2 de seus 8 manos, que mudaram o destino e criaram um novo plano. Envolvido-se em briga por marcações de terreno, em muitos outros intriga, outro conflito pequeno. Graças à antiga guerra que a todos envolvia, pelas preciosas terras uma grande rixa havia. Lampião foi envolvido por essa luta de classe e conflito virou um bandido nesse terrível impasse. A lição do filho, versão de um conto popular. Era uma vez uma mãe que tinha um filho muito mimado e sem educação de espécie nenhuma. Por isso se tornou um garoto levado da breca. Pior ainda, tinha uma grande inclinação para o furto. Um dia furtou uma agulha da vizinha. A mãe do menino soube do caso e não tomou nenhuma providência. Uma agulha? Que vale uma agulha? Coitado do meu filho. Não passou muito tempo, apareceram queixas de outros furtos de objetos de mais valor. Tantos foram os furtos que agora o rapaz tornara-se um perfeito ladrão. E, quando lhe veio a idade de ter juízo, não teve emenda. Foi muitas vezes parar na cadeia e até cumpriu penas. A mãe chorava o destino do filho e lamentava-se de não ter castigado, nem educado quando pequeno. Porque, diz o ditado, de pequenino é que torce o pepino. Uma noite o rapaz penetrou em uma mercearia para roubar. No meio do serviço foi surpreendido. Estava armado e, para não ser preso, atirou no dono da mercearia. Matou-o. Não conseguiu escapar. Foi segurado por populares, levado para a cadeia e pouco tempo depois condenado à morte. Na hora de ser enforcado, já no alto da forca, avistou a mãe no meio do povo a chorar. Pediu então como última vontade que, ao deixar-se subir onde ele estava, queria abraçá-la pela última vez. A licença foi concedida e a velha, em pranto, subiu até onde estava o condenado. E, abraçado-se, exclamou: "Meu filho, minha mãe", respondeu o rapaz. "Morro enforcado e criminoso por sua culpa. Se a senhora houvesse castigado quando furtei aquela agulha em que havia corrigido o tempo de não ser um ladrão e assassino. Levo como última recordação do mundo de um assassino que recebi o nariz de minha mãe, causadora desse destino de desgraça." E, apertando-o mas entre os braços, dei-lhe uma forte dentada no nariz, arrancando-o. Nesse mesmo instante, o carrasco abriu a alcação e a lançada apertou o pescoço do rapaz. O sonho das 3 árvores, versão de uma lenda universal. Havia no alto de uma montanha 3 árvores, ainda pequenas, que cresciam e sonhavam juntas. Sonhavam no que seriam depois de grande, e assim todo dia repetiam entre si seus sonhos. A primeira, olhando as estrelas, dizia:
Eu quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros, e para tanto, até me disponho a ser cortada. A segunda, sempre que olhava o riacho a correr, suspirava. Eu quero ser um barco grande para transportar reis e rainhas. A terceira, que amava aquele e crescer tanto que as pessoas, ao olharem para mim, levante os olhos e pense no vale que pulsava em vida, anunciava. Quero ficar aqui, no alto da montanha, a grandiosidade de Deus. Passaram-se muitos anos. E certo dia, 3 lenhadores subiram a montanha e as cortaram. As 2 primeiras vibravam, ansiosas por serem transformadas naquilo que sonhavam. Porém, a terceira nem tanto. Mas os lenhadores não costumavam ouvir ou entender sonhos de árvores. Assim, a primeira árvore acabou sendo transformada em um concho cheio de feno, onde os animais vinham comer. A segunda virou um simples barco de pesca, carregando pessoas e peixes. A terceira foi cortada em grossas vigas e usada na construção de um estábulo para os animais. Somente 2 foram guardadas num depósito à espera de utilização. Desiludidas e tristes, as 3 irmãs árvores se perguntavam por quê. Eis que numa bela noite estrelada, uma jovem mulher, prestes a dar à luz, não encontrando com o marido José lugar nas hospedarias, colocou o seu bebê recém-nascido naquele coxo de animais. De repente, a primeira árvore percebeu que abrigava o maior tesouro do mundo e que Deus não só realizava o seu sonho, como ainda a privilegiará entre todas as árvores do mundo. E deu glória a Deus. Anos mais tarde, esse menino, agora um homem, entrou num barco, o mesmo em que a segunda árvore havia se transformado, e nele acabou dormindo. Quando uma tempestade quase afundava a embarcação, o homem levantou-se e disse: que se faça a bonança. E veio a calma e tranquilidade no mar revolto. A segunda árvore então compreendeu que estava transportando o rei do céu e da terra. Outros 3 anos se passaram, e numa fatídica sexta-feira, a terceira árvore plantou-se, quando sua viga foram unidas em forma de cruz, e nela um homem foi deitado e pregado. A princípio, a terceira árvore sentiu-se horrível e cruel, mas 2 dias depois, no domingo, aquele que em sua viga tinha sido crucificado ressuscitava dos mortos para subir ao céu. E a terceira árvore percebeu que nela havia sido pregado um homem para a salvação da humanidade, e que as pessoas sempre se lembrariam de Deus e de seu Filho ao olharem para aquela cruz. As árvores haviam tido sonhos e desejos, e os julgaram perdidos. Porém, eles aconteceram, e sua realização foi muito maior do que jamais havia imaginado. Assim, nunca deixe de acreditar em seus sonhos, mesmo que aparentemente eles sejam impossíveis de se realizar. Os 3 cangaceiros. Conta-se que vivia lá, para as bandas do sertão da Paraíba, 3 cangaceiros, 2 compadres muitos amigos. Depois de caminharem muitas léguas, varados de fome, os 3 descansavam na caatinga, quando avistaram na estrada um velho que carregava uma ovelhinha nos ombros. Como fazia dias que os 3 não comiam quase nada, a ovelha, apesar de filhotinha, daria uma bela refeição. Mas os cangaceiros tinham orgulho em atacar um velho que merecia estima, como aquele era até uma vergonha para cangaceiro destemido como eles.
Vai daí que um dos cangaceiros teve uma boa ideia. Contou aos outros e eles resolveram pô-la em prática. O cangaceiro, dono da ideia, foi até a estrada. Chegou-se perto ao homem que lá vinha e perguntou: Bom dia, onde é que vosmecê comprou esse cachorro tão bonito? Ô compadre, pois não sabe, isso não é um cachorro, é uma ovelha que eu comprei na feira, explicou o velho. O cangaceiro temeu que era um cachorro, mas não disse mais nada e se despediu. Mais adiante, o segundo cangaceiro apareceu na estrada e foi logo elogiando o cachorrinho. O homem carregava nos ombros. Não adiantou o homem explicar que se tratava de uma ovelha, pois o cangaceiro continuou a insistir em chamá-la de cachorro. Depois foi a vez do terceiro ladrão aparecer na estrada e fazer o mesmo jogo. Que cachorrinho bonito, vosmecê não quer vender? E os dois discutiram. É ovelha, é cachorro, até que o cangaceiro foi-se embora. E a essa altura, o homem, muito aperreado, olhou devagarzinho a ovelha e acabou se convencendo de que era mesmo um cachorro. Largou ali mesmo, na estrada, e seguiu seu caminho, furioso consigo mesmo pela compra idiota que havia feito. Os três cangaceiros, então, recolheram a ovelha e almoçaram muito bem naquele dia.